Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos chegando com o nosso programa Academia Espiritual, a Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Hoje é domingo, dia 21 de março de 2021, o quinto domingo da Quaresma. Já estamos nos aproximando da celebração do grande mistério da salvação, a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Vamos agora ao Evangelho deste quinto domingo da Quaresma. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, havia alguns gregos entre os que tinham subido a Jerusalém para adorar na festa. Aproximaram-se de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e disseram: Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Filipe combinou com André e os dois foram falar com Jesus. Jesus respondeu-lhes: Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a, mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou, estará também o vosso servo. Estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Agora sinto-me angustiado. E o que direi? Pai, livra-me desta hora? Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu o glorifiquei e o glorificarei de novo. A multidão que aí estava e ouviu dizia que tinha sido um trovão. Outros afirmavam: foi um anjo que falou com ele. Jesus respondeu e disse: Essa voz que ouvistes não foi por causa de mim, mas por causa de vós. É agora o julgamento deste mundo. Agora o chefe deste mundo vai ser expulso, e quando for elevado da terra, eu atrairei todos a mim. Jesus falava assim para indicar de que morte iria morrer. Palavra da salvação. Caminhando rumo à Páscoa de Jesus, mais uma vez, Nosso Senhor nos apresenta o caminho da cruz. Na introdução, ou melhor, no comentário deste domingo, no missal dominical, diz assim: a cruz é o momento em que os homens, cujos olhos mergulham continuamente na vaidade e na banalidade, podem, ultrapassando todas as defesas deste mundo, contemplar o verdadeiro Salvador. A cruz nos possibilita contemplar o verdadeiro Salvador. A nós que estamos mergulhados na vaidade
e na banalidade. Alguns fazendo um caminho, outros tantos perdidos e mergulhados, envenenados nessa vaidade, nesta banalidade. Portanto, a cruz de Cristo deve ser por nós olhada e contemplada neste domingo, porque dela nós compreenderemos a salvação que chega a nós. Logo no início do Evangelho, nós temos alguns gregos pedindo a Filipe que querem ver Jesus. Essa expressão pode nos ajudar também para meditar neste domingo. Queremos ver Jesus. O desejo destes gregos não é uma curiosidade. Mais adiante, São João vai dizer que Herodes queria ver Jesus há muito tempo. Mas o que ele vai pedir para Jesus? Para Jesus fazer um show para ele, um show de milagres. Mas esses gregos não. Eles têm um desejo profundo que vai além da curiosidade. É um desejo de conhecer e de crer em Jesus. Ou seja, penetrar além das aparências, além do que eles já viram, do que ouviram falar de Jesus. Eles querem, de fato, entrar na comunhão de Jesus. O coração do ser humano tem sede de Deus. Por isso essa expressão queremos ver Jesus se aplica a nós, se aplica a todos os homens, de certo modo, porque dentro do nosso coração há uma sede de encontrar-se com Jesus, de encontrar a salvação e a vida. Agora, claro, cada um vai deixar que isso aconteça ou vai negar esse desejo de conhecer, de ver Jesus. A resposta de Jesus é desconcertante. A gente olha para o texto e fala assim, mas espera aí, os discípulos chegam lá, Filipe e André falando com Jesus, que os gregos queriam conhecer, e Jesus muda de assunto. Jesus nem fala se pode ou se não pode. Jesus simplesmente diz, a hora chegou, a minha hora chegou. Mas o que está por trás de todo o discurso que nós ouvimos Jesus fazer a partir deste pedido? Todos são convidados, discípulos e quem quer se tornar discípulo, são convidados a considerar o mistério da cruz. Eu falava há pouco, é a chave de hoje, considerar o mistério da cruz. Porque só se pode ver, conhecer Jesus, se considerar o mistério da cruz. Só se pode conhecer Jesus pelo caminho da cruz que leva à ressurreição e à vida. E aí, então, conhecendo Jesus, se encontra também a salvação. Não tem como encontrar a salvação sem conhecer Jesus. E não tem como conhecer Jesus sem entrar no mistério da cruz. Contemplando a cruz, nós compreendemos também a obediência de Jesus ao Pai. Ele até nos faz remeter aqui ao Getsemane, quando Jesus diz, será que eu poderia me livrar disso? Mas não é precisamente para isso que eu vim? A obediência de Jesus ao Pai, o seu despojamento, nós compreendemos a partir da cruz também o grande amor de Deus por nós. Dar a vida pelos seus. Dar a vida por quem está no pecado, na morte. Jesus nos resgata. É a solidariedade com que Ele assume a nossa história para resgatá-la. No fundo, Jesus quer humanizar o ser humano, perdido e envenenado pelo pecado. Daí nós compreendemos
que agora na cruz, no mistério da cruz, chega a hora de Jesus. Quando Jesus fez um milagre em Caná da Galileia, ele disse para Maria: minha hora ainda não chegou. Em outras passagens do Evangelho nós vamos encontrar também isso. Jesus dizendo que a hora ainda não chegou, vai chegar a hora. E justamente agora, ao falar da cruz, já próximo desse mistério da sua morte, Jesus diz: chegou a hora. E diz para aqueles: essa palavra do Pai é para vocês, para que vocês entendam isso. Santo Agostinho diz assim: convinha que a sublimidade da sua glorificação fosse precedida pela humildade de sua paixão. A gente imagina, e Santo Agostinho comenta isso, esses gregos querendo ver Jesus, e Jesus poderia ficar exaltado: nossa, tem gente querendo me conhecer. Mas Jesus vai logo dizendo da cruz, porque a sublimidade da glorificação, da glória que Jesus terá, não é porque alguns querem conhecê-lo, porque ele está se tornando famoso, mas é por causa da humildade da cruz, da obediência ao Pai. Então esta é a hora de Jesus, a hora da cruz, a hora da salvação. O Filho do Homem, Jesus vai dizer, é como a semente do trigo, que é jogada na terra, que morre para produzir frutos. Aqui mesmo, neste texto do Evangelho, nós temos Jesus apontando quais são os frutos produzidos por essa semente, que é Ele mesmo, que vai ser plantada na terra com o mistério da sua cruz. Primeiro dele nós encontramos no versículo 23. É a glorificação. Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. A obediência e a entrega de Jesus na cruz traz como fruto a sua glorificação. O segundo dele é o juízo. Está no versículo 31. Jesus diz assim: é agora o julgamento deste mundo. Portanto, com a morte de Jesus na cruz, acontece o juízo. Deus julga o mundo e condena. Condena quem? A Satanás, o príncipe, o chefe deste mundo. O terceiro desses frutos é a reunião dos eleitos. Está no versículo 32. E eu, quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. Então, a glorificação de Jesus, o juízo sobre o mundo e sobre Satanás, que vai ser derrotado. E a reunião dos eleitos são os frutos da semente, que é o próprio Jesus, plantada na terra, morrendo e germinando para a vida. Assim, Jesus também nos diz que o caminho dele é o caminho dos discípulos. Queremos ver Jesus? Significa acompanhá-lo no caminho da cruz e da cruz para a vida, para a ressurreição. A vitória de Jesus é a derrota de Satanás. Por isso, por mais que ainda sejamos tentados e provocados, jamais perderemos se nós estivermos no caminho da cruz de Cristo. Porque Ele quem nos acompanha, é Ele quem nos guia. As palavras de Jesus: atrairei todos a mim. Com essas palavras, Jesus quer dizer que Ele chama todos os que são seus, através da morte e do batismo, para a vida, para a glória. E também significa o seguimento de Jesus. Contemplando a cruz de Cristo, vivendo o batismo, nós nos tornamos discípulos missionários do Senhor. E vamos agora à nossa academia espiritual. A palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. No alongamento que fazemos todos os dias, é o momento de invocar o Espírito Santo e de fazer aquele silêncio
amoroso. Todos os dias, ao início desta oração, dessa dinâmica de academia espiritual, invoque o Espírito Santo, silencie o seu coração na presença de Deus. Para o aquecimento, relembre a cena de Jesus no Horto das Oliveiras, no Getsemane, onde ele sua sangue, onde ele sente-se pesado com a cruz que deverá carregar. E pergunta, questiona: Pai, afasta de mim este cálice, mas ao mesmo tempo se entrega. Faça a tua vontade e não a minha. Então, no Getsemane, na agonia de Jesus, nós temos Jesus que assume o terror do abismo do pecado humano. Então, contemple a cena do Getsemane, pensando no que os seus pecados fazem Jesus agonizar. E peça que o Senhor deixe que a sua graça, que a sua força transforme a nossa vontade egoísta e nos abra para fazer a vontade divina. Então, neste aquecimento parece um pouquinho mais difícil, mas não é. Você vai contemplar, imaginar Jesus no Horto das Oliveiras. E ali imaginar, sentir o terror do pecado da humanidade, do seu pecado colocado sobre Jesus. Ao mesmo tempo, você vai pedir a graça de ser transformado desta vontade egoísta que tem dentro de você, que só faz pensar em você mesmo, só faz pensarmos em nós mesmos, em fazer a vontade divina. E para o treinamento, pegue uma cruz. Nós já fizemos exercício parecido ao longo desses dias. Pegue uma cruz e contemple esta cruz. E ao contemplar essa cruz, eu sugiro este pensamento do Papa Bento XVI, o cardeal Ratzinger, na época. Ele diz assim: matamos Jesus pela ambiguidade da nossa vida, que lançou um véu obscuro sobre ele. Então, qual que é o treinamento? A parte do treinamento. Contemplar a cruz de Cristo e ali pensar que o seu pecado, a ambiguidade da sua vida, da nossa vida, lançou sobre Jesus o véu obscuro do nosso pecado. Que Deus abençoe você. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê a sua paz e a sua bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.